Oi, galerinha! Chegou o dia da nossa querida aula de Química, mais uma, não é isso? Hoje vamos falar dos metais pesados. Esse conteúdo vai estar lá no finalzinho do livro de vocês, naquelas páginas que vem conteúdo extra, informativos, algumas até curiosidades. Esse aqui, especificamente, vai estar na página 573, 573, tá? Encontrem aí, vem falando de um textinho, tem até uma questãozinha. Então, depois vocês leem um texto para se situar melhor, tá? A gente vai falar sobre as características desses metais pesados, qual é a importância que ele tem para a gente, e de antemão vou falar para vocês que tem muita relação à química ambiental, então que também vai haver com os nossos atos, como a gente descarta o nosso lixo, quais lixos vai ter metais pesados. E aí, vamos primeiro analisar quem são esses metais, tá bom? Vamos lá. Aqui eu coloquei algumas características que são marcantes nesses metais pesados. Então, primeira coisa, ele tem massa atômica, número atômico e massa específica elevada. Então, vai ter essas três características. E tem como a gente ter uma localização na tabela periódica. E quem vai nos ajudar com isso é a nossa propriedade periódica de massa específica. A gente viu um pouquinho nas aulas anteriores, lembra aí? Então, massa específica vai crescer de cima para baixo e vai ter um encontro, né? Da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Que a gente vai no meio, então vai ter essa massa específica maior. E como a gente está falando de massa atômica, número atômico e massa específica elevada, a gente já tem meio essa noção, que é os elementos que estão embaixo da tabela periódica e vai estar mais no meio, vai estar concentrado aqui no meio. Eu sei que ficou clarinho, mas eu vou falando para vocês, tá bom? O que vai ter na nossa tabelinha aqui. Então, já indo por esse lado aqui que eu destaquei pra gente, a gente vai ter esses quatro elementos aqui que eu pintei em roxo, ó, que tem os símbolos atômicos. Localizem aí na tabelinha de vocês. Re, Os, Ir e Pt. Então, esses quatro aqui a gente vai ter de mais pesado na tabela periódica. Vai ter mais essa característica, tá bom? Só que esses ao redores aqui também vai ter vai ser um metal pesado, tá? Só que a gente depois vai ver essa classificação deles. Mas o importante é esse aqui. Os de baixo, esse que tiver mais no centro, esse mais característico. Então, outra coisa que esses metais vão apresentar, capacidade de formar sais. Então, a gente sempre vai ver ele como sais. Outra coisa, capacidade de formar sulfetos e hidróxidos, que essa parte aqui é importante, porque ele vai conseguir ser dissolvido em água, minha gente. Então, ele vai estar presente em soluções aquosas. E isso para a gente vai ser muito perigoso, porque ele vai ter fácil absorção por organismos vivos e tem uma toxicidade alta. Porque se ele não for solúvel em água, seria mais disperso no meio ambiente, né? Não seria tão prejudicado para a gente. Mas como ele por causa dessa capacidade de formar sulfetos e hidróxidos, torna-se um pouco mais perigoso para a gente. E essa fácil absorção por organismos vivos também vai ser um prejudicial, porque organismos vivos não tem só a gente, né? Então a gente vai encontrar peixes. Peixes podem ser até bioacumuladores. Eles vão ingerir, por exemplo, chumbo, que é o que eu mais conheço, chumbo cádmio. Ele ingere esse chumbo e fica ali, gente, no organismo dele, preso no organismo dele. Então, quando a gente se alimenta desse peixe, o chumbo do peixe vai ser transferido para o nosso organismo. Então, aí a gente já vai ter um nível de chumbo no nosso organismo, se a gente consumir esse tipo de peixe. Só que aí a gente consegue ter uma capacidade desse chumbo no nosso organismo, né? Mas se a gente tiver elevado, se a gente consumir muito esse tipo de peixe, ou ter contato com essas coisas contaminadas, nosso organismo vai começar a reagir a isso, né? E como ele é tóxico, toxicidade alta, quando a gente chegar com um nível de chumbo, a gente vai sofrer com isso, tá? Então, essas coisas são muito importantes. Outra coisa, as plantas também são bioacumuladoras. Eu já vi trabalhos relacionados com plantas que conseguem absorver o chumbo daquele lago, daquele rio, e tirar ele dali e ficar na planta. E ela não sofrer nada com isso. Fica ali como se fosse bem separadinho. Então, vai ter vários tipos, né? O peixe também, se for em pouca quantidade, ele não vai sofrer com isso.
Porém, o que preocupa é os níveis de chumbo que vai estar livre aí no meio ambiente e vai prejudicar tanto os animais quanto as plantas. E depois, como eu falei, vai voltar tudo isso pra gente, tudo isso pro nosso organismo. E a gente pode sofrer muito com isso. Bom, visto isso, algumas características dos nossos metais, vamos ver a classificação, como eu falei para vocês. Eles são classificados em 3 tipos, tá? Como vocês podem ver ou notar, todos os metais foi destacado aqui. Eu coloquei em destaque, né? Porque o nome é os metais pesados. Mas ele vai se classificar em 3 tipos. Elementos essenciais que a gente necessita deles, tá? Então, vai ser cálcio, sódio, potássio, ferro, zinco, níquel, cobre, magnésio. Todos esses a gente precisa até consumi-los, tá? Outro tipo são os microcontaminantes ambientais. Esses sim, precisa ter um pouco mais de cuidado com eles. Que são arsênio, o chumbo, o cádmio, o alumínio também, se estiver em altos níveis no meio ambiente, é prejudicial a plantas. O selênio e o tungstênio, tá? E temos também uma terceira classe, que são essenciais, mas também são microcontaminantes, que é o caso do cromo, do zinco, do ferro, do cobalto, do níquel também, tá? E do manganês. Então, esses aqui são essenciais, porém, em um grande nível, são microcontaminantes ambientais. Pronto, visto isso, vamos ver se a gente consegue discutir um pouquinho a minha tabela aqui. Em roxo, como eu falei para vocês, vão estar os metais mais pesados. Então, eles tem maior do que 20 gramas por centímetros cúbicos, tá? Então, eles são os mais pesados. Aqui em rosinha, que são esses aqui, ó. O chumbo, o ouro, a prata. Esses aqui, ó, que eu tô passando a mão, eles têm de 10 gramas por centímetros cúbicos. Os que estão em rosa, o fundo rosa, como o níquel, o ferro, o cromo, o zinco, alguns aqui, ó, eles são de 7 gramas por centímetros cúbicos. Esses aqui em azul, que tá bem clarinho para vocês, e aqui temos esses 3, e aqui, eles têm 3,5 gramas, tá? E outros aqui que estão em azul mais escuro, que é o lítio, o berílio, o potássio, o cálcio, esses que são mais comuns, e o alumínio, eles têm menos de 3,5 gramas. Então, perceba, esses aqui de 3 e os maiores são de 20. Então, é uma diferença até considerável, né? Então, esses aqui são os nossos metais mais pesados e os menos pesados, né? Os mais pesados são esses aqui no meio, com a propriedade periódica da massa específica, tá bom? Então, os principais responsáveis por essa contaminação do meio ambiente, de seres vivos, que eu comentei para vocês. Indústria, galera. Indústria de mineradora, porque esses materiais são encontrados na natureza, beleza? Mas eles estão de uma maneira que não vai causar nenhum prejuízo pra gente. O que acontece? Essas mineradoras, como de cobre, de zinco, vão tentar retirar esse material para fazer o que eles pretendem depois na indústria, para utilizar na indústria, e acaba que esse metal se torna prejudicial depois, né? Eles não conseguem ter esse cuidado na hora de retirar esses minerais da natureza. E acaba tendo a contaminação, como eu falei, ele pode formar sulfetos, hidróxidos, sais, e isso sim vai ser prejudicial para a gente. Mas do que é encontrado na natureza, não tem nenhum mal. Outro tipo de indústria é a de eletrônicos. Muito importante porque vai usar essa matéria-prima e depois a gente acaba descartando em qualquer lugar, de qualquer jeito, esses eletrônicos. Então isso vai acabar contaminando tanto o solo quanto a nossa água depois. Então, alguns produtos que eu citei aqui que vai ter os metais pesados. Produtos como tintas, pilhas, fertilizantes, termômetros, lâmpadas e tem alguns outros aí na lista. O que eu queria que vocês fizessem? Vejam
quais são os principais produtos que a gente mais utiliza no dia a dia e me digam quem é o metal que está presente nesse produto. Por exemplo, o batom vai ter um... Eu acho que vocês conhecem, a gente discutiu até em sala, lembra? Quando a gente falou de química no cotidiano, que tem dos cosméticos, que tem batom que contém chumbo. Hoje em dia, as indústrias estão tentando tirar esse metal pesado, né? Porque a gente acaba usando muito. Então, eu quero que vocês façam essa pesquisa bem rápido, 5 minutinhos, eu tenho certeza que vocês vão me listar alguns produtos e qual é o elemento, o metal pesado que está presente nesse produto. Então, aqui a gente vai ter alguns exemplos, por exemplo, termômetro. E aí, esse eu sei que muitos vão saber. Qual é o material que contém um termômetro? E na lâmpada? E nas tintas, quem é? E na pilha? E aí, eu quero ver na nossa videoconferência uma listinha, pelo menos de 5 produtos. Aqui eu já falei alguns, se vocês acharem algum outro mais interessante, eu quero que vocês me digam quem é o metal. Pra gente ver como é que a gente precisa descartar esses produtos. A gente não pode simplesmente colocar no lixeiro e levar para os aterros, tá? Então, por isso que tem muita campanha de coleta de pilhas, eletrônicos, e a gente discute um pouquinho melhor na nossa videoconferência, tá bom? Esse é o nosso assunto de hoje. É bem interessante a gente estudar isso por conta da nossa química ambiental mesmo, tá? Então, um beijão para vocês. Lembrem de fazer a pesquisa e até logo!